Oi gente, tudo bem? Anderson Rios aqui. E hoje eu queria falar com vocês, conversar, fazer uma reflexão com vocês a respeito não do que está acontecendo, mas do pós-crise, do que nos espera após essa crise, tá? Quem não me conhece, eu sou Anderson Rios, sou consultor de empresas e sou cristão, graças a Deus. E eu queria começar essa mensagem trazendo para vocês algo sobre uma figura bíblica que foi um grande empreendedor, que foi um grande empresário e que conseguiu na adversidade progredir. Tá? Estou falando de Jacó. Né? Em dias de tantas incertezas, eu quero começar essa conversa justamente usando o exemplo do Jacó. Jacó foi um homem de negócio, começou a construir a sua fortuna em meio a várias adversidades, vários problemas. Após ele ter visto o seu primeiro empreendimento ir por água abaixo, que era a bênção da primogenitura, um empreendimento baseado em mentira, baseado em trapaça, ele soube aprender com esses erros e soube prosperar. O Jacó ele saiu da terra dele às pressas para fugir, quem conhece a história bíblica, para fugir do irmão mais velho ao qual ele roubou a primogenitura, a bênção da primogenitura. E Jacó chegou numa terra onde encontrou alguém mais esperto do que ele, porque na época Jacó era um cara esperto, um cara que queria se dar bem a qualquer preço. E ele acabou achando nessa terra para onde ele foi, orientado pela sua mãe, fugindo do ódio do seu irmão, da raiva do seu irmão, ele encontrou ali um parente da sua mãe, Labão, que ia acabar sendo seu sogro. Só que antes de chegar lá, no caminho, ele adormece e Deus fala com ele em sonhos. Essa passagem está lá em Gênesis 28:13. Deus fala para ele que daria a ele e a sua descendência toda aquela terra, toda aquela terra. E aí, eu não quero discorrer sobre a trapaça feita por ele, sobre o que Jacó até então fez. Eu acho que é um texto muito bacana, muito rico, vale a pena ir na Bíblia e você pesquisar. Eu vou dar outras referências aqui, inclusive, da Bíblia, para que você consiga ter essa noção. E aí, ele trabalhou 14 anos, para aí sim ter a sua esposa amada. Ele fez um acordo com o sogro, ao qual ele trabalharia 7 anos, para ter a esposa, que ele conheceu no poço quando ele estava chegando. E aí o sogro, só que ela era mais nova. E aí o sogro fez um acordo com ele: olha, você trabalha para mim 7 anos e ao final de 7 anos eu te dou a mão da minha filha em casamento. Ao final dos 7 anos, quando chegou no casamento, na festa de casamento, o sogro deu uma embebedada nele e tal, o pessoal deu uma embebedada e trocou a filha. E quando ele foi lá perguntar: nossa, mas e aí, o que aconteceu? Ele falou: olha, eu não posso dar minha filha mais nova para casar no lugar da mais velha. Ah, mas eu amo a mais nova. Ah, então trabalha para mim mais 7 anos. E aí se passaram 14 anos que ele teve que trabalhar para o sogro. Ou seja, aquele cara esperto lá atrás, que começou o seu primeiro negócio, entre aspas, achou alguém mais esperto do que ele, ao qual fez ele trabalhar por 14 anos em troca da esposa amada. E isso você pode ver lá em Gênesis 30:32, tá? Essa passagem tem... a referência está lá, é bem legal de você dar uma lida. Só que Jacó, ele era um empresário. Eu vou tratar Jacó aqui como empresário para a gente trazer para os nossos dias, trazer essa palavra aqui para os nossos dias. Ele era um cara que pensava fora da caixa. E ele planeja aquele que seria um empreendimento que daria autonomia para ele, que ia dar liberdade para ele, Então o que ele fez? Quando ele chegou para o sogro e falou assim: olha, Labão, eu quero ir embora, eu já trabalhei 14 anos, depois mais 6, eu trabalhei 20 anos para você, eu quero ir embora, eu quero ter minha própria terra, meu próprio rebanho, construir lá minha vida fora. O sogro, como bom administrador, empresário, esperto, falou assim: peraí, esse cara é muito bom, eu progredi muito, meus negócios progrediram muito por causa dele, eu não vou deixar ele sair assim. E o sogro não queria que ele saísse e tal, e ficou aquele impasse. E aí o que aconteceu? Jacó pensou fora da caixa e observou o meio onde ele estava. Olha que interessante, o empresário observou o meio onde ele estava. Ele não foi aquele empresário como a gente vê hoje, que ele só é do caminho, empresa, casa, e ele não olha em volta, ele não olha o que está acontecendo, ele não percebe
as oportunidades, né, que estão à volta dele. Aí o que ele fez? Ele começou a olhar e percebeu que o quê? As ovelhas brancas, naquela época, tinham mais valor, por causa tá muito ligado na Bíblia nessa questão do alvo, do branco, da pureza. Então as ovelhas brancas, elas eram mais valorizadas do que aquelas ovelhas que eram manchadas, listradas, malhadas. Na Bíblia fala até morenas, né? Em algumas versões. Só que ele notou que as ovelhas brancas, elas eram mais frágeis e mais sensíveis do que as malhadas. Então o que ele fez? Ele fez ali um cruzamento, uma seleção genética. Olha que doido isso, há 3.000 e poucos anos atrás. Esse cara teve a visão de fazer algo, pensar um pouquinho fora da caixa. E entendeu que se ele pegasse e cruzasse ovelha manchada com ovelha manchada, nasceriam ovelhas manchadas. E essas ovelhas manchadas seriam mais fortes e se reproduziriam mais rápido. Então ele, percebendo isso, chegou para Labão e falou: olha assim, ó, eu cuido das suas, que são as brancas, todas as brancas vão ser suas e todas as malhadas vão ser minhas. Isso do rebanho dele. Do rebanho dele, Jacó. Labão, opa, tô no lucro. E assim ele fez, né? Aí o que aconteceu com isso? O aumento do rebanho do Jacó foi muito maior, muito mais rápido. Naquela época, a capital, ovelha, gado, era capital, né? Então o capital dele expandiu muito, abençoado, óbvio, por Deus, que ele estava sob a direção de Deus. Ele seguiu essa bênção, esse direcionamento, e prosperou, foi prosperando, né? Como um empresário que tem um direcionamento, que entende, que faz um bom plano de negócios, que consulta pessoas mais experientes, que dobra o seu joelho, ora, pergunta a Deus se é aquele caminho que ele tem que seguir. E aí o que acabou acontecendo? Ele progrediu muito, né? Porque ele é um grande administrador, né? Só que a partida dele foi difícil, aí ele meio que teve que fugir, o sogro não aceitou, o sogro foi atrás dele, não queria que ele fosse embora porque estava levando as filhas, os netos, os parentes. Só que aí o que acontece? Entra em cena o grande negociador que era Jacó. Então o seu sogro vai, o persegue, alcança ele no meio do caminho. Eles têm uma conversa, essa conversa você vai encontrar lá em Gênesis 31:4. E ele se reconcilia, ele faz um acordo com seu sogro Labão, ele se reconcilia, e os dois formam ali uma aliança, ou seja, ele consegue transformar o que era uma adversidade, que era o sogro descontente, não queria que ele saísse, de repente até uma ação militar, uma guerra, que ia morrer muita gente e tudo mais, ele consegue convencer o sogro de uma forma muito digna, muito honesta, mostra para o sogro o tanto que ele trabalhou, o tanto que o sogro enriqueceu pelo trabalho dele, ele consegue fazer uma aliança com o sogro dele. Isso acontece lá em Gênesis 32:3, você tem essa referência, vale muito a pena ver essa história. E ele começa, sabe, ele me mostra o quão importante é você manter um relacionamento com quem? Com seu vizinho, com seu ex-patrão, você que de repente sai da empresa e quer montar a sua empresa. Como é bom você ter um relacionamento com seu ex-patrão, com os ex-colegas de trabalho, com os outros funcionários. Então, ele soube fazer isso muito bem, ele nos dá esse exemplo, né, na Bíblia. Isso que ele fortaleceu a networking dele, tá? E aí, outra grande trunfo dele, quando ele percebeu que seu irmão estava vindo, ele fez um investimento nessa parceria para mais uma vez evitar uma guerra, evitar uma contenda. Ele pegou lá uma grande parte dos seus bens e ofereceu ao seu irmão como prova de arrependimento, reconhecendo aquele mau negócio que ele tinha feito lá atrás, para ficar bem com seu irmão. E aí o irmão aceitou, eles se reconciliaram. É uma história, enfim, que ela continua, é uma história muito rica, vale muito a pena você ler essa história. E essa história ela serve como pano de fundo para eu conversar com você agora sobre o nosso mercado, aquilo que a gente está vivendo, né? O que eu te falo? Fica calmo. Você é empresário, você é dono de empresa, pequeno, médio negócio, grande negócio, fica calmo, tá? Eu não quero ser aqui o profeta do Apocalipse, eu não quero falar para você assim que muitas coisas ruins vão acontecer, isso é óbvio, a gente sabe. Em tempos assim como a gente está vivendo, nessa loucura, a crise política, a crise causada pelo Covid-19,
É difícil você achar boas notícias, né? E se prepara que vai vir mais notícia ruim. Isso é um fato, não adianta eu chegar para você aqui e falar que não, né? Eu e você, a gente não pode prever quanto tempo essa pandemia vai durar, é uma coisa muito nova, pegou todo mundo de surpresa, né? O que eu e você nós sabemos é que a pandemia vai culminar numa grande crise econômica. O mundo retraiu, a economia mundial acabou retraindo, né, por causa disso. Então você tem que ficar ligado nos sinais de pânico, mas você tem que observar os sinais que o seu próprio mercado te envia, o seu mercado particular ele acaba te enviando, né? Isso você tem que estar atento, né? Você não pode piorar a situação tentando adivinhar o que vem pela frente. Se baseie em fonte confiável de informação. Pergunta, mas pergunta sem medo de ser feliz. Pergunta. Sabe por que você tem que perguntar? Porque essas perguntas elas vão te ajudar a analisar uma situação como um todo. E vão te ajudar a planejar as rotas que você deve seguir nessa loucura toda que está acontecendo. Quanto mais opção você conseguir formular, melhor vai ser, sabe? Sempre mantendo o foco no seu negócio. Não perde o foco no seu negócio. O seu negócio principal, você tem que ter o foco nele, de cara. Entendeu? Não fica perdendo o seu tempo útil para saber o que aconteceu. Não vai mudar. Você saber o que aconteceu, de onde veio a crise, de onde surgiu, quem transmitiu, não vai mudar o cenário que está. Isso já aconteceu. Investe seu tempo entendendo cenários que podem acontecer nos próximos 30, 60, 90, 180 dias. Você vai precisar fazer muitos ajustes no seu negócio. Você precisa fazer muito ajuste. Você precisa entender quais são esses novos desafios que está trazendo para você. Então, tenta fazer esse exercício de planejamento para 30, 60, 90 e 180 dias. Os próximos 30, 60, 90 e 180. Vai ser muito importante. Outra coisa, seja positivo. Seja positivo. Pensa no lado bom das situações. O pessimismo é natural, o pessimismo acompanha a gente em tempos de crise. Ele acaba nos envolvendo e que acaba bloqueando a sua visão empresarial. Então, quanto mais pessimista você está, mais a sua visão empresarial vai ficar prejudicada. Você não vai conseguir perceber, às vezes, oportunidades que acontecem em tempos de crise, né? Você precisa de ações e respostas muito rápidas, tá? Então, evita o pessimismo. Evita de ficar vendo notícias que são, sabe, redes de TV, notícias que são extremamente, sabe, batendo em cima da crise. Tenta pesar, balancear um pouco a coisa. Você não pode se abster totalmente do que está acontecendo, mas você não pode dedicar o seu tempo útil só a ver esse tipo de coisa. Não vai te ajudar, tá? Você conhece realmente a sua empresa? Vamos começar a te fazer algumas perguntas aqui. Você conhece realmente a sua empresa? Por quanto tempo você acha que a sua empresa sobrevive nesse cenário, assim? O que você acha disso? Quanto tempo você acha que sobrevive? Qual o lastro financeiro que a sua empresa tem para passar por um período turbulento? Começa a pensar nisso. Se você não sabe, se você não tem ideia, se você foi pego de surpresa e não tem um lastro, a hora de começar a planejar isso é agora. Você vai esperar a próxima crise acontecer, porque vai acontecer outra crise. Vão acontecer outras crises. Então você tem que começar a planejar isso agora, tá? Quando é que você tem que mudar para o modo de sobrevivência? Mudar a chavinha e mudar para o modo de sobrevivência. Você sabe qual que é o capital necessário para fazer isso, para fazer essa mudança? Seu plano é realmente bom? Será que você já colocou à prova o seu plano, todos os prós e os contras? Né? Você sabe quais os recursos são necessários para implementar essas mudanças? Você já se fez essas perguntas? Será que agora é a hora de reduzir custos? Né? Se é a hora, quais custos serão reduzidos? Por que esses custos serão reduzidos? Ou é a hora de pegar e investir porque apareceu uma oportunidade nova? Essa pergunta é importante para você se fazer, né? O que eu nunca fiz, até hoje eu nunca fiz, mas que eu posso fazer agora? É uma pergunta muito interessante, porque te ajuda a pensar num sentido um pouco mais amplo. Claro que mantendo foco no seu negócio, mas começa a olhar em volta o que aparece de oportunidade. Muitas empresas de confecção enxergaram na crise uma oportunidade de fabricar o quê? As máscaras. Empresas que tinham uso misto, que não vendiam produtos de limpeza e outros produtos derivados, começaram a especializar em produtos mais usados para a pandemia e estão tendo bons resultados.
Supermercados, mercados de bairro começaram a ampliar suas instalações devido à demanda. As pessoas estão mais em casa, elas saem menos, elas tendem mais a frequentar o comércio do próprio bairro, né? O mesmo está acontecendo com farmácias. E quando a gente começar a sair da crise, como é que você vai fazer? Como é que o seu negócio vai ser afetado nessa saída gradual do isolamento? Né? Essas são perguntas fundamentais para o seu negócio. Como é que a sua empresa está em relação ao mundo virtual? Como é que você se mostra nesse mundo virtual? Como é que está a sua equipe em home office? Ela está rendendo bem? Será que na volta agora é interessante você ter aquela estrutura física que você tinha? Ou será que é legal trabalhar com esse pessoal mais em home office? Você já fez esse balanço de custos? Essa é a hora para você poder fazer isso. Tá? Não tenha medo de fazer essas perguntas mesmo. Também os seus colaboradores, conversa com eles. Eles são parte muito integrante, eles são parte importantíssima do seu negócio. Tá? Ninguém até então tinha passado por uma crise como essa. Eu e você, nós não tínhamos passado por uma crise como essa. A última foi lá na Segunda Grande Guerra. Então essa depressão que a gente está passando agora, essa retração da economia, por causa de um vírus onde o mundo inteiro para, um mundo globalizado, é novo para mim e para você. CEOs de grandes empresas não passaram por isso também, eles também estão tendo dificuldades, né? Então, não tem vergonha de buscar conhecimento, não tem vergonha de ir atrás desse conhecimento. Agora é de suma importância que você envolva a sua equipe, seus fornecedores, se junte com seus concorrentes, para que você e eles se fortaleçam. Pesquise outras situações de crise, as empresas que prosperaram nesses períodos. A internet é muito rica, tem muitos casos desse tipo de empresa que conseguiu prosperar na crise, né? É muito importante que você consiga entender nesses exemplos o que você pode trazer para a sua empresa. Outra dica importante, você que além de dono da empresa é o líder dos seus colaboradores, que eles escolheram te seguir quando eles decidiram trabalhar na sua empresa. Você é o líder deles. Tenta não demonstrar dúvida, procura sempre ter uma postura positiva, otimista. Eu sei que é difícil, mas é possível. É possível você tentar sempre ter essa postura otimista, tá? Não considera o teu fracasso, cara. Se você quiser, você tem o maior fiador do mundo, o melhor fiador do universo. O cara lá de cima, se você quiser, se você confiar nele, se você dividir com ele o teu peso, ele vai te ajudar. É uma hora muito boa para também você voltar para a sua espiritualidade. Nesses momentos a humanidade sempre buscou a sua fé. Em momentos de crise a gente fortalece a nossa fé, né? Quando você consegue aliar a fé ao conhecimento de mercado, as suas esperanças, elas não são efêmeras. Você tem uma esperança concreta. Você começa a ter certeza que vai dar certo. Você começa a ter certeza que você vai passar por aquela crise. Essa atitude, ela tem que ser pautada pela certeza, pela ação daquilo que você vai fazer para melhorar a sua empresa, para você e para aquelas pessoas que dependem de você, tá? Como é que os seus funcionários vão acreditar no seu negócio se você primeiro acreditar? Se você passar para eles que é possível sim passar por isso. Você sabe como é que você pode prever o futuro? É construindo esse futuro um pouquinho de cada vez, todos os dias. Assim é a melhor forma de você conseguir prever o seu futuro. Por fim, eu quero te lembrar que você já é um grande vencedor, cara. Você mulher, você homem, que tem uma empresa nesse país, você é um vencedor, você é um guerreiro. Você escolheu ser empresário no país com uma das maiores cargas tributárias do mundo. Você escolheu ser empresário nesse país. É um dos países mais difíceis para você exercer a sua atividade. Você lida com juros abusivos, você lida com falta de infraestrutura básica, você lida com falta de mão de obra qualificada. Você trabalha no mínimo 10 horas por dia, você abre mão da sua família, você abre mão da sua felicidade porque você acreditou no negócio. Não vai ser esse vírus que vai te jogar para baixo, meu irmão. Confia. Tenha certeza que você vai passar por essa crise. Não cogita a possibilidade de você não passar. Tenha fé, busque conhecimento, busque ajuda qualificada. E você vai passar por essa crise. Esse é o meu recado, essa é a minha dica.
e quero agradecer muito o tempo que vocês dispensaram para assistir esse vídeo. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.